Mortelli aqui na área de novo para vocês. No vídeo de hoje eu vou terminar uma série que eu comecei e esqueci de fazer o último vídeo, que é o aquarismo e a ecologia. Esse aqui é o vídeo 6, episódio final. E por que eu fiz os 5 vídeos anteriores? Eu precisava que vocês entendessem alguns conceitos de ecologia, como energia, a cadeia alimentar, antropocentrismo, coisas que eram importantes para agora, nesse último vídeo, eu poder conversar com vocês sobre o papel, a importância, né, e o peso que o aquarismo tem na ecologia, no meio ambiente brasileiro, pessoal. Eu vejo algumas reportagens quando tem cargas de peixes ilegais apreendidas, em especial cargas que iam ser exportadas ilegalmente, do pessoal frisando que espécies ameaçadas de extinção foram capturadas e iam ser exportadas para uso no aquarismo. A impressão que eu tenho é que querem empurrar para as nossas costas, né, para nós aquaristas, o peso de algumas espécies estarem ameaçadas de extinção. Como se coletar peixe para colocar em aquário fosse a razão de muitas dessas espécies estarem ameaçadas. E não, nós não somos responsáveis por isso. O comércio de peixes ornamentais, o comércio de peixes para aquariofilia, não é responsável aqui no Brasil pela ameaça de extinção das nossas espécies. Existem alguns poucos casos no mundo em que sim, o comércio, né, a coleta de peixes para aquarismo acabou danificando as populações. Mas isso se deu mais por questão de sobrepesca. Isso acontece com qualquer coisa. Se você tem uma capacidade, todo ambiente tem uma capacidade de produção. Se for feito um estudo criterioso naquela região, você pode chegar a um número de animais que podem ser coletados todos os anos de lá, sem que a população sofra uma redução do seu número. Existe isso daí, é possível fazer. E em muitos lugares isso não é feito. Aí sim, se você retira demais da natureza, você acaba causando um desequilíbrio. Mas não é, na imensa maioria dos casos, não é o aquarismo culpado por isso. Então, por exemplo, no Rio Xingu, eu vejo lá, teve uma apreensão em Manaus de acari zebra, né, o L46, se não estou enganado lá, e pancisto zebra, que foram apreendidos, né, e um animal que está quase extinto e está sendo comercializado para aquário. O epancisto zebra, junto com mais alguns peixes endêmicos da região do Xingu, está em extinção, não é porque foi coletado para fins de aquarismo. Estão em extinção essas espécies porque o nosso governo autorizou a criação de uma usina hidrelétrica em cima do biótopo do bicho. Não é o aquarismo que levou essas espécies à beira da extinção. Foi um projeto público, feito pelo governo brasileiro, autorizado pelo IBAMA e por todas as entidades de meio ambiente do governo. É curioso, né? Você construir uma hidrelétrica num lugar que vai mudar completamente o regime de águas do rio, e regime de águas em rios amazônicos é o que determina a época de reprodução dos peixes, inclusive. Bobagem, né? Só determina a reprodução dos peixes. Vai mudar tudo. Isso daí ninguém pensou, tipo, pô, peraí, será que essa é uma saída viável? Será que a gente não vai ter uma perda muito grande? Não, ninguém questiona. Pode fazer, beleza, joinha, né? Agora, você falar de pegar um peixinho desse e colocar no aquário, meu Deus, é um absurdo, crime ambiental. Você vai tirar um animalzinho da natureza e colocar ele em aquário, você quer extinguir a espécie, seu monstro. Eu fico muito bravo com essas coisas, sabe? Porque é idiotice. É algo assim de uma hipocrisia sem tamanho. Primeiro, a usina é fundamental, é imprescindível, não tem como você não ter essa usina? Ok, tudo bem, vamos fazer a usina lá. Só que libera a pesca da porcaria dos peixes que tem lá. Porque esses peixes vão morrer tudo. Não é melhor que você retire, que você leve para cativeiro, que você faça a reprodução desses animais em cativeiro e mantenha a espécie viva, né, mais inteligente pelo menos, né? Uma coisa que acontece muito, killifish.
Killifish é uma família gigantesca de peixes aí, são chamados de peixes anuais. Eles vivem em regiões, né, em corpos d'água que em sua maioria secam na época da seca, né? Fica sem nada de água. E o que acontece? Os ovos desse peixinho conseguem sobreviver a essa época de seca. Quando volta a chover, que a água sobe, os ovos nascem, os peixinhos crescem muito rápido, se reproduzem antes que a poça volte a secar. Então são chamados de peixes anuais, que a maioria deles tem a vida de 1 ano no máximo. Esses peixes vivem em ambientes extremamente delicados, poças que vivem só alguns meses com água. E são poças que, se você for na época da seca, você jamais vai imaginar que podia ter vida ali com água. E são extremamente sensíveis, porque as regiões onde eles habitam é pequena. Aqui pode ter uma espécie, do lado pode já não ter mais essa espécie, ela pode ocorrer só em uma poça de água, né? É uma coisa assim louca. E essa família em especial tem sofrido absurdamente com a exploração imobiliária, com destruição do meio ambiente, porque a poça está ali, você desmatou, acabou, está extinta a espécie. Existem várias espécies de killifish que só existem hoje graças a aquaristas, né? Os criadores de killifish, que são tratados como bandidos pelo IBAMA, mas que são heróis do aquarismo, porque eles estão salvando espécies da extinção. Muitas dessas espécies nem foram descritas pela ciência ainda, e já foram extintas na natureza, mas são mantidas vivas em aquário dessas pessoas. Essas pessoas, inclusive, realizam trocas. Então, o cara pegou uma espécie numa poça, ele vai reproduzir e vai ceder, né? Vai trocar com outros aquaristas, criadores de killifish também, vai trocar esses filhotes. Então você vai estar espalhando, aumentando a população desses peixes em cativeiro. Se um dia aquela poça puder voltar a existir por algum motivo, algum milagre que seja, você consegue repovoar aquela região, porque existem os peixes em cativeiro. Eu publiquei um vídeo recentemente falando sobre a axolote. A axolote é um outro caso clássico. Na natureza ele está praticamente extinto. Só que graças à criação em cativeiro, a gente tem esse animal preservado aí para no futuro, quando o governo resolver devolver as condições ideais lá do lago Xochimilco, onde ele ocorre, ele pode ser solto novamente lá e vai repovoar o ambiente natural dele, graças a pessoas que criam esse animal em cativeiro. Nós, aquaristas, temos que ter orgulho do que somos, temos que brigar por nossos direitos aí, pelo de ter peixe no aquário. Hoje a nossa legislação ambiental é uma porcaria, tá? É muito ruim, porque ela é tão amarrada, que hoje é mais fácil você ser ilegal do que você querer fazer a coisa dentro da lei. Os nossos órgãos públicos aí de meio ambiente não facilitam em nada. Eles trabalham para dificultar e não para facilitar a vida, não só de nós aquaristas, mas de todas as cadeias do aquarismo, desde do ribeirinho lá que pesca a piabinha dele lá na beira do rio, até o lojista que vende para você o peixe. A gente precisa de pessoas que escrevam leis conhecendo realmente, pessoas que já estiveram no lugar, que conheçam a realidade brasileira, que conheçam a realidade do aquarismo, que conheçam a realidade do pescador amazônico lá na beira do rio, para poder escrever uma lei que tenha fundamentos, uma lei que tenha utilidade realmente para o Brasil. Ouço as pessoas reclamando que, ao que indica, o Bolsonaro vai ser presidente do Brasil, que se ele for presidente, ele vai fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, que isso vai ser um desastre. Desculpa, não vai ser um desastre. Tá? O Ministério do Meio Ambiente hoje já é um desastre. Tá? A gente não tem preservação, a gente tem desmatamento recorde atrás de recorde, a gente tem destruição de meio ambiente de N formas. Não é o fato de ter um ministério que vai salvar o nosso meio ambiente, não é o fato de deixar de ter um ministério que vai fazer tudo ser destruído. Eu tenho uma visão desenvolvimentista. O que significa isso? Eu não quero que a Amazônia seja colocado um muro de proteção e lá ninguém mais entra, é só preservação. Não, eu quero que seja trabalhado, cada população ribeirinha daquela região,
E olha, vamos ver o que tem aqui próximo dos igarapés que vocês podem explorar em questão de peixe ornamental. Tem tais e tais espécies. Vocês vão poder pescar, vocês vão poder vender. O que tem aqui na floresta de frutas que podem ser aproveitadas, de sementes que podem ser aproveitadas? Vamos explorar o meio ambiente de forma racional. Se você mostrar para o ribeirinho que aquele pedaço de terra que ele tem, com aquele igarapézinho lá, ele vai conseguir tirar o sustento para ele e para a família, ele jamais vai derrubar aquilo, ele jamais vai destruir aquele riozinho, aquele igarapé. Por quê? Aquilo em pé é o que dá dinheiro para ele. Se ele destruir aquilo, ele não vai mais ter de onde tirar o sustento para a família dele. Então, esse é o ponto que a gente tem que chegar no Brasil. A gente tem que ter pessoas que vejam o Brasil dessa forma, que conheçam a realidade do ribeirinho lá do Amazonas, do Pará, ou do Centro-Oeste mesmo, e comecem a desenvolver essas regiões, tenham um desenvolvimento sustentável, e não só pensar em preservação, não pode, não pode, não pode. Existe mercado para isso, no mundo inteiro tem. O que a gente faz é burrice. Os colombianos vêm para cá, pegam os nossos peixes que a gente não pode exportar, levam para lá e exportam. Eles ganham dinheiro em cima dos nossos peixes. Isso não é inteligência? Não, isso é burrice brasileira. Nós temos que ter leis para facilitar a vida, para conservar o meio ambiente, tá? Para que eu possa ter um peixe que eu quero no meu aquário e meu filho daqui a 20 anos possa encontrar o mesmo peixe numa loja aqui à venda, porque a região dele foi preservada pelos habitantes locais de lá e é vendido peixe de forma sustentável. Então acho que nós aquaristas temos que mostrar o peso que nós temos como categoria. Nós precisamos nos unir. Hoje, cachorro e gato conseguem coisas assim fantásticas, porque eles são um mercado muito forte, eles têm voz ativa. Nós somos um mercado muito forte, existe muito mais aquarista do que criador de pássaros, por exemplo. Só que o pessoal que cria pássaro é muito mais organizado do que nós, e eles conseguem muito mais coisa do que nós conseguimos. O que nós precisamos é nos unir e começar a exigir uma postura diferente das nossas autoridades ambientais, para que dessa forma o aquarismo seja algo desenvolvido e que nós tenhamos condições aí realmente de estar brigando, competindo com Malásia pela venda de peixes. É um absurdo hoje, se eu quiser comprar um aruanã, eu tenho que comprar uma aruanã da Malásia, porque aqui no Brasil é proibido. Isso é um absurdo, isso é uma coisa estúpida. Nós estamos dando dinheiro para outro país criar um peixe nosso. É preciso acabar com isso. O Brasil tem condições de ser o país líder no mundo em produção de peixe ornamental. Nós não somos, porque as nossas leis são uma porcaria. E nossos governantes não dão a mínima para nós aquaristas. Futuramente talvez eu poste mais alguns vídeos falando sobre ecologia. Devo criar aí uma playlist com esses 6 vídeos originais. E mais para frente, conforme forem saindo os novos vídeos, eu vou colocando aí também no canal, em playlists que eu vou separar aí um dia desses, tá? Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Valeu e fui!